Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Quem dá conta de tudo, não dá conta de si mesmo. Mariane Santana. Apresentação. A autora nos convida a refletir sobre um problema muito comum nos dias de hoje: a busca constante por dar conta de tudo. Ela questiona a ideia de produtividade a qualquer custo e mostra como esse comportamento, muitas vezes valorizado pela sociedade, pode afastar as pessoas de si mesmas. A proposta da obra é repensar a forma como lidamos com nossas responsabilidades, entendendo que viver não é apenas cumprir tarefas de um checklist. Ao tentar abraçar tudo, acabamos negligenciando o mais importante, que é o nosso próprio bem-estar emocional e mental. É possível construir uma relação mais saudável com o tempo, com as demandas e principalmente consigo mesmo. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de encontrar equilíbrio e sentido no que fazemos. Não é sobre fazer mais, e sim sobre viver melhor. Quando tentamos ser tudo para todos o tempo todo, corremos o risco de deixar de ser nós mesmos. E é justamente nesse resgate da própria essência que começa uma vida mais leve, consciente e verdadeira. Capítulo 1. Por que estamos tão cansados? A autora aprofunda uma sensação muito comum na vida moderna: o cansaço constante que vai além do físico e atinge o emocional. Esse esgotamento não surge apenas pelo excesso de tarefas, mas principalmente pela pressão interna de precisar dar conta de tudo o tempo todo sem falhar. Vivemos presos a uma lógica de produtividade contínua, onde descansar muitas vezes é visto como perda de tempo. Com isso, as pessoas passam a ignorar seus próprios limites, acumulando responsabilidades e se desconectando das próprias necessidades. Esse comportamento cria um ciclo de exaustão no qual, quanto mais se faz, mais parece faltar. Outro ponto importante é a influência das comparações, especialmente em um mundo conectado onde todos aparentam estar sempre produzindo e vencendo. Isso aumenta a cobrança interna e reforça a ideia de que nunca estamos fazendo o suficiente. Aos poucos, o cansaço deixa de ser apenas uma consequência e passa a ser um estado permanente. O problema não está apenas na quantidade de coisas que fazemos, mas na forma como nos relacionamos com elas. O convite é para questionar esse padrão e reconhecer que o descanso, o autocuidado e o respeito aos próprios limites não são luxo, mas necessidade. Continuar nesse ritmo tem um custo alto. Para sair desse ciclo, é preciso desacelerar, rever prioridades e entender que viver bem não significa fazer tudo, mas fazer o que realmente importa sem se perder de si mesmo no caminho. Capítulo 2. O mito da produtividade. A autora questiona a ideia tão difundida de que ser produtivo o tempo todo é sinônimo de sucesso. Essa crença, embora pareça positiva, muitas vezes aprisiona as pessoas em uma rotina de excesso, cobrança constante e sensação de nunca ser suficiente. A produtividade virou quase um valor moral, como se descansar, pausar ou simplesmente não fazer nada fosse sinal de fracasso. Isso faz com que as pessoas organizem suas vidas como listas intermináveis de tarefas, tentando preencher cada minuto com algo útil, enquanto ignoram suas emoções, limites e necessidades reais. Esse modelo não sustenta uma vida saudável. Pelo contrário, ele gera ansiedade, frustração e um vazio constante, já que sempre haverá mais a ser feito. A autora propõe uma mudança de olhar. Em vez de medir a vida pela quantidade de tarefas cumpridas, é mais importante avaliar o sentido e a qualidade do que se vive. Produtividade sem propósito não traz realização, apenas cansaço.
É preciso resgatar o equilíbrio, entendendo que valorizar o descanso, o tempo livre e o autocuidado também faz parte de uma vida produtiva no sentido mais humano da palavra. Não se trata de fazer mais, mas de fazer melhor e com consciência. Quando a produtividade deixa de ser uma obrigação e passa a estar alinhada com o que realmente importa, a vida ganha mais leveza, presença e significado. Capítulo 3. A vida não é uma empresa. Muitas pessoas tratam a própria vida como se fosse um negócio onde tudo precisa gerar resultado, eficiência e desempenho. Ao adotar essa lógica, as pessoas passam a se cobrar como máquinas, buscando metas constantes e tentando otimizar cada área da existência. A autora destaca que essa mentalidade pode até funcionar no ambiente profissional, mas se torna prejudicial quando aplicada à vida pessoal. Emoções, relações e momentos de descanso não seguem métricas nem produtividade, e tentar encaixá-los em padrões rígidos acaba gerando frustração e distanciamento de si mesmo. A autora chama a atenção para o perigo de transformar tudo em desempenho, inclusive o autocuidado, que deixa de ser um momento genuíno e passa a ser mais uma tarefa a cumprir. Com isso, a vida perde espontaneidade, leveza e sentido, já que tudo passa a ser avaliado como se fosse um investimento que precisa dar retorno. Viver não é administrar um projeto perfeito, mas sim experimentar, sentir e construir significado ao longo do caminho. Nem tudo precisa ser útil, mensurável ou eficiente para ter valor. É preciso resgatar a humanidade na forma de viver. Quando deixamos de nos tratar como empresas e passamos a nos enxergar como pessoas, abrimos espaço para uma vida mais autêntica, com menos cobrança e mais presença no que realmente importa. Capítulo 4. Subverter o inútil. A autora nos convida a repensar a forma como enxergamos o que é considerado inútil. Em uma sociedade que valoriza apenas o que gera resultado prático, ela mostra que atividades sem finalidade produtiva, como descansar, contemplar ou simplesmente não fazer nada, acabam sendo desvalorizadas quando na verdade são essenciais para o equilíbrio da vida. A autora questiona essa lógica utilitarista que mede tudo pela eficiência. Momentos aparentemente improdutivos são justamente aqueles que permitem respirar, refletir, criar e se reconectar consigo mesmo. Sem esses espaços, a vida se torna automática, mecânica e vazia de significado. A ideia de subverter o inútil surge como um convite à mudança de perspectiva. Em vez de rejeitar o que não tem função clara, é preciso resgatar o valor dessas experiências. São nesses momentos que surgem insights, descanso verdadeiro e uma sensação mais profunda de presença. Se permitir viver o inútil exige coragem, já que vai contra padrões sociais que associam valor pessoal à produtividade constante. Mas é exatamente esse movimento que abre espaço para uma vida mais leve e autêntica. Nem tudo precisa ter um propósito imediato para ser importante. Ao acolher o que não é produtivo, damos lugar ao que realmente sustenta a vida por dentro: o sentir, o existir e o simplesmente ser. Capítulo 5. Quem tem direito à preguiça? A preguiça é vista de forma negativa na sociedade. Desde cedo, somos ensinados a associar valor pessoal à produtividade, como se descansar fosse sinal de fraqueza ou falta de caráter. A autora questiona quem, de fato, se permite parar sem culpa. Muitas vezes, apenas quem já atingiu algum padrão de sucesso sente que merece descansar, enquanto a maioria vive presa à sensação de que precisa produzir o tempo todo para justificar seu valor. Isso cria um ciclo de exaustão e autocrítica constante. A chamada preguiça pode, na verdade, ser um sinal do corpo e da mente pedindo pausa. Ignorar esse alerta só aprofunda o desgaste e afasta ainda mais a pessoa de si mesma. Nesse sentido, o descanso deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade básica para manter a saúde e o equilíbrio. O direito de parar não deveria ser condicionado a conquistas ou desempenho. Todos precisam de momentos de pausa, independentemente do quanto produzem.
Ressignificar a preguiça é um passo importante para uma vida mais saudável. Quando deixamos de tratá-la como inimiga e passamos a entendê-la como parte natural da vida, abrimos espaço para mais autocuidado, menos culpa e uma relação mais leve com o próprio tempo. Capítulo 6. Não se nasce guerreira, torna-se. A autora questiona a romantização da força constante, especialmente sobre a ideia de que é preciso ser sempre resistente, dar conta de tudo e nunca demonstrar fragilidade. Esse papel de guerreira não nasce com a pessoa, mas é construído ao longo da vida, muitas vezes como resposta às cobranças e dificuldades enfrentadas. Embora essa postura possa parecer admirável, ela também cobra um preço alto. Viver sempre em modo de luta impede o descanso, a vulnerabilidade e o reconhecimento dos próprios limites. Com o tempo, isso pode gerar cansaço emocional, sobrecarga e uma sensação de solidão, já que a pessoa sente que precisa sustentar tudo sozinha. Existe uma pressão social, principalmente sobre as mulheres, para assumirem múltiplos papéis com excelência, sem espaço para falhas. Isso reforça a ideia de que pedir ajuda ou desacelerar é sinal de fraqueza, quando na verdade é um ato de coragem e autocuidado. Não é preciso estar sempre em batalha para ter valor. A vida não deve ser vivida como uma guerra permanente. Reconhecer limites, acolher vulnerabilidades e permitir-se descansar não diminui ninguém, pelo contrário, torna a vida mais humana e equilibrada. Ser forte não é nunca cair, mas saber quando parar, respirar e seguir de forma mais consciente e gentil consigo mesmo. Capítulo 7. Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Aos poucos, muitas pessoas passam a organizar toda a vida em função da carreira, colocando o trabalho no centro de tudo e deixando em segundo plano o que realmente dá sentido à existência. Trabalhar é importante e necessário, mas quando se torna o único eixo da vida, acaba gerando desequilíbrio. Relações pessoais, saúde, descanso e momentos de prazer vão sendo deixados de lado como se fossem menos importantes. Com o tempo, isso cria uma sensação de vazio, mesmo quando há conquistas profissionais. Existe uma pressão cultural que valoriza quem está sempre ocupado, como se isso fosse sinônimo de sucesso. Isso faz com que muitas pessoas vivam em um ritmo acelerado, sem perceber que estão abrindo mão da própria qualidade de vida. O trabalho deve servir à vida, e não o contrário. Quando essa lógica se inverte, a pessoa pode até alcançar resultados, mas perde o contato com o que realmente importa. É preciso resgatar o equilíbrio. Trabalhar com propósito, sim, mas sem esquecer de viver, de cuidar de si e de valorizar o tempo fora das obrigações. Uma vida bem vivida não se mede apenas pelo que se produz, mas pelo que se sente e se constrói além do trabalho. Capítulo 8. O ócio é revolucionário. A autora apresenta o ócio não como perda de tempo, mas como um ato de resistência em uma sociedade que exige produtividade constante. Parar, desacelerar e simplesmente existir sem um objetivo imediato pode ser algo transformador. O ócio verdadeiro não é distração vazia, mas um espaço de presença onde a mente pode descansar e se reorganizar. É nesses momentos que surgem ideias, reflexões e até soluções que não aparecem quando estamos ocupados o tempo todo. Mesmo assim, muitas pessoas evitam esse estado por sentirem culpa ou por acreditarem que precisam estar sempre fazendo algo útil. Viver sem pausa nos desconecta da própria experiência, tornando a vida automática e superficial. O ócio, nesse sentido, devolve profundidade ao cotidiano, permitindo que a pessoa se reconecte com seus pensamentos, emoções e desejos. Escolher o ócio em um mundo acelerado é quase um ato de coragem. É ir contra a lógica da pressa e afirmar que o valor da vida não está apenas no que se produz. O ócio não é um luxo, mas uma necessidade. Quando valorizado, ele abre espaço para mais criatividade, equilíbrio e consciência, tornando a vida não só mais leve, mas também mais significativa. Capítulo 9.
O tempo é o tecido da nossa vida. O convite é para olhar para o tempo de forma mais consciente e menos automática. O tempo não é apenas um recurso a ser controlado ou otimizado, mas a própria matéria-prima da vida, aquilo que dá forma às nossas experiências, relações e memórias. A autora critica a visão acelerada que transforma o tempo em algo escasso e sempre insuficiente. As pessoas vivem correndo, tentando encaixar cada vez mais atividades no dia, como se isso fosse sinônimo de aproveitar melhor a vida. Essa pressa constante acaba esvaziando os momentos, tornando tudo superficial e sem presença real. A autora propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de tentar dominar o tempo, é preciso aprender a habitá-lo. Isso significa estar mais presente no que se faz, valorizar os pequenos momentos e reconhecer que nem tudo precisa ser produtivo para ser significativo. A forma como usamos o tempo revela o que realmente priorizamos. Quando escolhemos desacelerar e viver com mais atenção, passamos a construir uma vida mais coerente com nossos valores. Cuidar do tempo é, na verdade, cuidar da própria vida. Ao fazer escolhas mais conscientes sobre como vivemos nossos dias, deixamos de apenas cumprir tarefas e começamos, de fato, a viver com mais sentido, profundidade e intenção. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!